Gravando. 1, 2, 3. Tem paciência, amigo, e tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser plumas que nos venha acariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Ora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Bom, pessoal, preparando os nossos pensamentos, né, para a reunião dessa noite, vou abrir aqui o acaso aqui um trechinho aqui do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Item 144. Em meio de lobos. Ide, eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou, peremptório, ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo, onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade
através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que se compete e nunca em atitude de inércia, à distância no ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É isso, meus irmãos. Então, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, serenando nossos corações, nossas mentes, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior. Agradecidos estamos, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Maria Santíssima, por mais essa oportunidade de estarmos conectados, primeiramente a Ti, em segundo plano, aos nossos irmãos do Grupo Espírito Divino e Espírito Santo nessa noite. Que possamos ter nossas mentes abertas, ter nossa atenção voltada para os ensinamentos que aqui serão trazidos em nosso grupo. Que possamos também colocar, ainda hoje, tudo que aprendemos em prática, para que possamos nos renovar moralmente e caminhar para a perfeição que tanto almejamos. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje, nossa irmã Ivone já está conectada. Só abrir o áudio aí, querida. Ainda está fechado. Só clicar na tela e apertar o botãozinho vermelho que aparece embaixo do microfone. Aí. Meu Deus do céu, que dificuldade, gente. É assim mesmo. Explica isso, danado. Bom, então nós vamos na lição do capítulo 6º, né? Da segunda parte, né? Fala da lembrança da vida espiritual. A lembrança da existência corporal, né? Isso. Agora, é o 304 a 309, não? Deixa eu ver aqui. É, 309. Peguei errado aqui, peraí. Tá, mas vamos lá. A gente vai vendo, né, com essas questões do Livro dos Espíritos, que quando fala dessa lembrança, muita coisa a gente vai ver que tem a ver com a necessidade, né, a necessidade do espírito, vai ter a ver, né, com o crescimento espiritual, vai ter a ver com a utilidade, não é? Qual o porquê dele ter todas essas lembranças, né? Não é à toa, não é só por curiosidade, não é? Porque Deus não coloca nada disso como curiosidade, tudo tem um objetivo, né? E o objetivo é o crescimento espiritual, é a necessidade que o espírito tem, né, no seu aprendizado e o merecimento também que ele tem, né? Então a gente começa aqui com a pergunta 304, que é a seguinte: o espírito se recorda de sua existência corporal? Responde sim. Isto é, por ter vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi. E eu afirmo que, às vezes, ele ri de piedade de si mesmo. E a outra nota, né? Como homem, e ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da sua juventude ou das criancices da sua infância, né?
Aí como é que a gente vai poder entender isso aqui? A gente sabe da memória, tudo que o espírito vive na sua encarnação, tudo é um patrimônio, né? Tudo isso fica gravado, tudo isso fica com ele, todas as vivências, todas as conquistas, né? Isso tudo fica guardado na memória dele, né? Então, ele se recorda da sua essa existência, ele recorda, né? Porque quando a pessoa do espírito sai do plano físico e vai para o plano espiritual, ele leva muito das suas vivências, muito das suas memórias. E, num determinado momento, que ele tiver aquela oportunidade, junto com os benfeitores, de rever, né, muitas coisas que ele viveu, tem coisas que ele vai achar até, né, engraçado, vamos dizer assim, né? De repente, dependendo também do que ele já conseguiu, né, de aprendizado, né? Pode completar aí para mim, não é? Alguém completa aí mais? É isso mesmo. Não é? Porque tem aquelas lembranças que são necessárias, né? E vai ter, e tem aquelas que não são muito necessárias. Essas que não são muito necessárias não vai lembrar muito, né? Fica lá para uma nova oportunidade, sempre que precisar, elas vão sendo lembradas. Continua, alguém coloca mais alguma coisa? Eu acho que isso tem a ver também, né, com o estado de adiantamento moral, né, desse espírito. Na verdade, ele pode lembrar, né, de vivências, de coisas, de fatos que aconteceram em existências remotas, né? A gente vê muito isso com Emmanuel, né, que lembra lá da vida dele como senador por Públio Lentulus há 2000 anos atrás. Né? Então, ele narra com riqueza de detalhes tudo aquilo que aconteceu, né, no livro há 2000 anos, uns 50 anos depois. Então, e agora, tem que haver também, né, sempre uma utilidade nisso, né? Uhum. Então, assim, foi muito importante que ele tivesse essa recordação tão viva, né, para exemplificar para a gente, através da psicografia de Chico Xavier, essas vivências que ele teve, né? Então, quanto mais adiantado moralmente é o espírito, mais longe ele vai nessas reminiscências, mais claro, com mais clareza de detalhes, informações, ele vai se lembrar dessas vidas passadas. Continua. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de uma maneira completa e inesperada após a morte? Ele responde, não. Retoma pouco a pouco, como algo que surge da neblina, e à medida que ele vai fixando sua atenção nela, né? Então, quando ele vai fixando essa atenção nessas lembranças, elas podem ir sendo retomadas, mas gradativamente, né? Não tem aquela coisa de ter aquela lembrança de uma forma súbita, como ele diz, de uma forma inesperada, porque confunde, vai até confundir, né? O espírito, que ele acabou de sair de uma encarnação, ainda está muito ligado em muitas coisas. Então, as lembranças elas têm que vir gradativamente, não é? Porque se vem tudo de uma forma só, primeiro que não vai ter aprendizado nisso, né? Qual o porquê de vir todas aquelas lembranças tudo de uma vez só, né? Não dá para captar nem para utilizar de um jeito que ele tenha esse crescimento, que ele faça uso dessas experiências, dessas conquistas que ele teve na Terra. Não é? Então, essas lembranças, elas vêm, mas vêm gradativamente, à medida que ele vai precisando, à medida que aquilo vai sendo útil para o crescimento dele lá no plano espiritual. Mas... Gente, boa noite. Tá dando para escutar aí? O microfone, não sei se tá beleza. Eu vejo essa questão também. Eu vejo essa questão também. Tudo bom, graças a Deus. Eu vejo essa questão também a lembrança, né, da existência corporal como o nosso despertar pela manhã, porque às vezes o sono é tão pesado que a gente não lembra nem do próprio nome, de tão forte que é o sono. Então, quando a gente desperta, né, quando a gente acorda pela manhã, as informações até do dia anterior vão vindo aos poucos. Às vezes te perguntam alguma coisa pela manhã, você fala, o que? Eu estou acordando ainda, eu nem sei o que está se passando. E você vai aos poucos, o seu cérebro, né,
o seu espírito vai encaixando de volta, né? Vai voltando ali a se amoldar de novo, e você vai pegando as informações aos poucos. E essa transição, né, de agora o contrário, né, de retorno, não de retorno ao corpo, mas de retorno à pátria espiritual, acredito que seja também dessa forma, porque é falado também na obra que o espírito ele é acometido de uma perturbação, né? Aí é aquilo, né? Justamente é o período, é como se estivéssemos acordando pela manhã de um sono, no caso foi a nossa encarnação, de um sono muito pesado. Então é aquilo, né? É o período do espírito despertar mesmo. E essas informações, até que fala, né, lembrança da existência corporal, vão vindo aos poucos. Porque acredito, igual na pergunta 304, eu acredito que ele também tenha perguntado no intuito de, será que quando eu desencarno, a minha memória apaga e eu não lembro o que eu era quando estava reencarnado? Sim, você lembra, mas as coisas vão vindo aos poucos, né? Porque o baque também, às vezes, é muito grande. Isso aí. Continua, ainda tem aquela... Né? Nem todos os espíritos também eles vão recordar da mesma forma. Né? Uns vão demorar mais, outros vão ter, né, vão ter mais condições de ter essa memória de uma forma mais rápida. Né? Outros já vão demorar mais, né, de acordo com a necessidade, de acordo com como ele vai estar preparado para receber essas lembranças, essas memórias. Né? 306, continua. O espírito se lembra em detalhes de todos os acontecimentos de sua vida, apreende o conjunto retrospectivamente num piscar de olhos? Resposta. Lembra-se das coisas em razão das consequências que tem sobre seu estado de espírito. Porém, pode perceber que há circunstâncias de sua vida às quais ele não atribui nenhuma importância e, portanto, nem mesmo procura lembrar-se. Aí tem a A, né? Se quisesse, ele poderia lembrar-se dessas coisas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, tanto dos acontecimentos como de seus pensamentos. Mas, quando não há utilidade, não o faz. Para ver também? Ele entrevê... Vai? Pode ir. Ele entrevê o objetivo da vida terrena em relação à vida futura? Seguramente ele o vê e compreende muito melhor do que quando vivia em seu corpo. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito e sabe que a cada existência livra-se de algumas impurezas. Então, como nós vimos, o desencarne, né, não libera imediatamente todas essas recordações do espírito, né? E temos que levar em consideração também as relações, né, que ele teve na vida corporal. Como foram esses relacionamentos? Porque, pegando aqui do início, né, ele pode perceber que tem coisas na vida dele que são importantes dele lembrar. Dependendo de como ele viveu, como foi esse relacionamento, vai ser coisas importantes. Mas tem coisas que para ele não é interessante lembrar, ele não vai usar de uma forma nenhuma, isso não vai melhorar assim, o seu crescimento espiritual, dependendo daquela coisa que ele, dependendo daquelas lembranças que ele vai ter. Né? Então, tem lembranças que são mais importantes, que vão fazer parte do adiantamento dele, tem lembranças que não vão ter muita utilidade para ficar lembrando. Né? Aqui ele ainda diz, ele pode lembrar de minuciosos detalhes, né? Outros, como ela falou, não tem utilidade, não tem por que ele ficar rememorando. Ele já vai procurar outro objetivo, outro aprendizado, procurar aquelas lembranças que vieram à mente, procurar fazer delas o principal para ele continuar nesse aprendizado. E quando pergunta que ele entrevê o objetivo da vida terrena, não é? Ele já está num plano diferente.
E ele sabe que livrar-se de algumas impurezas, livrar-se de algumas atitudes, né, negativas é importante demais para a sua depuração. Né? Então, é nessa parte que ele vai entender essa necessidade de crescer, de se evoluir, para que angariar tudo isso de experiência, né, para quando tiver uma outra reencarnação, ele já fez um uso bem positivo de muitas lembranças que ele teve. Continuem. Pode continuar aí. Quer que a gente continue? Não, quero que vocês falem mais. Não, as perguntas estão bem claras, né? Respostas bem claras. Não, é porque tem outra coisa importante, assim, ele vai lembrar de tudo aquilo, ele vai lembrar do seu conteúdo, vai lembrar das coisas que ele fez, mas o mais importante não é só lembrar do que fez, né? É como, o que ele vai, que uso ele vai fazer desse conteúdo, dessas lembranças que ele teve. Né? Não é só simplesmente lembrar. Ah, eu quero lembrar, eu quero saber como é que foi. Não é simplesmente lembrar, eu posso me lembrar. Mas agora, o que eu vou fazer dessa lembrança? Como eu vou utilizar essa lembrança? De que forma eu vou usar para o meu crescimento? Né? Então, não é só o lembrar, é o lembrar e o que eu vou fazer com essa lembrança. Como eu posso utilizar essa lembrança, de que forma? Né? Na verdade, Ivone, é uma reflexão, né? Da mesma forma que a gente deve refletir a cada noite sobre como transcorreu o dia, né? O que a gente fez naquele dia, a reencarnação é como se fosse um dia, né? Na vida do espírito, né? O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, onde ele precisa melhorar, onde ele tem que meditar sobre aqueles acontecimentos, sobre aquela forma que ele agiu durante aquela encarnação, para na próxima, né? Óbvio que ele vai passar por um processo também de aprendizagem, né? Durante a erraticidade, né? A vida que ele está desencarnado, mas ele para poder ver o que ele fez de errado e não reincidir nos mesmos erros, né? O que a gente também tem que fazer na nossa morte diária, né? Através da noite, né? Quando a gente descansa, né? Antes de dormir, fazer aquela reflexão do dia para no dia seguinte a gente tentar ser um pouco melhor. A importância dessa lembrança, eu entendo que seja para a gente poder fazer essa reflexão e se preparar, né? Olha, se planejar. Será que vai ser aquilo que eu lembrei? Vou precisar de, né, perdoar? Como que eu vou ter que reparar, né? Ou entender um mal que eu sofri também. Então, realmente, a lembrança é importante, né? Quais compromissos que eu assumi e que eu não consegui, né, realizar naquela vida, né? Isso aí. Se não vai servir para a sua elevação moral, ele não precisa lembrar, ele esquece. É mais conveniente não lembrar daquilo que não acrescenta nada. Né? Aquilo que não vai acrescentar é igual a nós aqui. Às vezes a gente comete algum erro, alguma coisa, mas a gente vê que a gente não gostaria de ter feito aquilo, já está arrependido, então a gente esquece aquilo que é melhor para os dois lados, para quem fez e para a gente que causou o mal e para quem sofreu. Se a gente vê que não acrescentou nada, a gente pede desculpa e esquece para lá. Como eles não podem pedir desculpa a nós que estamos aqui no mundo encarnado, eles procuram tirar do seu pensamento aquelas coisas que não vão acrescentar nada. Muitas vezes a gente está aqui na Terra preocupado com uma pessoa nossa que já se foi e que às vezes levou alguma mágoa, alguma coisa que a gente gostaria de ter feito e não fez, uma coisa que a gente arrependeu, mas a pessoa lá no mundo espiritual, talvez isso não seja tão importante para ela. Ela não está lembrando tanto daquilo como a gente está lembrando e sofrendo até às vezes. Não é isso? Então, é sempre a nossa coisa certa que se faz é orar pelos nossos irmãos que se foram. Porque as coisas que levaram, às vezes é preocupante para nós no mundo material, no mundo espiritual ele já esqueceu, ou não, nem se lembra, ou não tem o mesmo cunho. Muitas vezes a gente fica também pensando, fulano morreu e tal, fulano desencarnou, o pai, o irmão, o parente, o amigo, mas também era isso, era aquilo, né? Começa a relembrar as falhas da pessoa, os defeitos. E isso, a ele, que não tem mais como consertar, a não ser na próxima volta, faz ele sofrer.
Então, é bom que a gente também continue em oração por aquele irmão, para tirar dele também o pensamento das coisas que não vale a pena ele continuar lembrando. Porque se ele estiver no estado inferior, ele vai lembrar. Mas ele vai lembrar e vai sofrer, porque é coisa que às vezes ele não tem como consertar, né? Ou às vezes ele acha que fez muito mal. Então, cabe a nós, no mundo material, orar por esses irmãos para que eles lembrem apenas daquilo que vai servir para a sua elevação moral. Porque ele só deixa de lembrar dessas coisas assim quando ele já está num grau, né, de erraticidade, de várias oportunidades, que ele já melhorou. Aí ele não lembra das coisas que não vale a pena para ele. Mas enquanto ele está ainda na ignorância do espírito, tentando se melhorar como nós estamos aqui, ele vai lembrar das coisas que não foi boa e vai sofrer com isso. Vai lembrar das mágoas que às vezes ele não conseguiu ainda, né, resolver, das pendências, e isso vai trazer sofrimento. Então, compete a nós também ajudar esse irmão para que ele realmente se desligue desses pensamentos. E compete a nós também, na vida que nós estamos, tentar ir tirando de nós essas coisas para que possamos levar para a vida futura de desencarne uma existência mais tranquila e que essas coisas mesquinhas fiquem realmente fora da nossa lembrança. Mas isso é um trabalho que o espírito tem que fazer de um certo tempo que ele já está no mundo espiritual, né? Ele vai trabalhando isso também, como nós estamos trabalhando agora. E nós temos que trabalhar por esses irmãos, para que eles esqueçam realmente, que não é tão fácil esquecer, né? Deve ser um pouco difícil, eu acho que deve ser um pouco difícil. Porque a gente desencarnou, mas a gente continua ainda com as nossas pendências, né? Eu acho, né? Mas você lembra também que ao lado, né? Mesmo com essa dificuldade que você está falando, mas ao lado tem sempre aquele benfeitor, né? O espiritual, que está sempre ao lado, ajudando para que... Tudo depende da gente, né, Giovanni? Tudo depende de nós, do espírito que se foi, de nós que estamos aqui. Existem todos os recursos, mas a escolha é nossa, a dependência de receber ou não vai ser sempre nossa, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa, é mais ou menos uma dúvida que eu tenho. Porque eu já li alguns livros de André Luiz e de outros, falando a respeito de espíritos que não aceitam que morreram, né? E também tem aqueles que se prendem à vida como a última vida deles e ficam querendo voltar como não se tivesse morrido. Então, eu tenho uma dúvida, porque, na verdade, ele se recorda da vida totalmente, mas não aceita essa nova situação de que ele é um espírito e também não aceita a questão de estar lá para aprender, para acertar os erros, melhorar moralmente. Ele se prende à vida anterior e na cabeça dele ele pede para voltar, ele quer voltar para a Terra para pegar a casa que ele tinha, a fazenda, não sei o quê. Então, acho que também tem essa outra questão desses espíritos que me parece que aqui estamos falando de espíritos que já aceitaram a condição de espírito. É isso mesmo? Mas tem umas perguntas dessa mais lá na frente, Valéria. Tá. Eu acho que tem uma pergunta assim lá na frente. Porque aqui, todas essas questões até agora, está falando da vida passada. Agora, a partir da 308, aí já falo das várias existências, não só da última existência. Entendeu? Foi isso. Foi isso que eu entendi. Vai ter uma pergunta assim que até ela é bem enjoada, vamos dizer assim. Então vamos para ela. Tá bom, então vamos continuar. 307. Alguém quer ler? Para continuar aí? Não é 306B, não? Não, 7, tá. Vou ler aqui, tá? Como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Vamos ver. De uma e de outra forma.
é como se estivessem presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante que acaba de deixar a Terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Eu entendo que seja, então, assim, depende da condição desse espírito, né? Da condição que ele esteja, né? Dependendo dessa condição, ele vai filtrar o que é melhor ou não. Como ele colocou aqui, tem espíritos que acabaram de desencarnar e pouco interessa muitas coisas que nem nomes, né? Nem a última situação que ele esteja. Então, esse estado de perturbação ele vai variar, né? Se for um espírito, como falou aqui, mais desmaterializado, ou seja, né, mais afastado, né, menos apegado à matéria, essa perturbação vai ser bem menor, né? Então, ele vai se recordar mais das coisas que realmente tem alguma coisa a ver de melhoria para ele, né? E eu acredito também, Radek, que essa questão que você levantou aí, né? A gente vai na frente, a gente vai ver com mais detalhes aí sobre isso aí, né? A gente vai chegar a uma resposta melhor aí para você, para todos nós, na verdade. Mas eu ainda entendo que seja por isso, até mesmo que ela falou, né? Esse espírito está ainda nessa condição muito mais material, né? Ele fala aqui da questão se ele ficar, quanto mais desmaterializado ele estiver, né? Então, menos importância as questões da Terra vão ter, né? Às vezes a gente fica preocupado com alguma coisa que a gente fez, deixou pendente com aquele espírito que partiu, e para ele não é tão... Às vezes a pessoa na Terra está sofrendo com aquilo, para ele não dá tanta importância, porque não vai acrescentar nada para ele, nem vai na lembrança, né? Só fica na lembrança aquelas coisas que servem para a sua evolução. E isso é um trabalho que tem que ser feito desde agora, para que a gente realmente desligue daquelas coisas que não vai servir para melhorar nosso estado moral no mundo espiritual, né? Desde agora o trabalho tem que ser feito para coisas que não têm valor realmente para a nossa evolução, que fica esquecido para a gente, né? E provavelmente já tem outros que saem com tanta raiva, quer dizer, partem, desencarnam, com tanta raiva que acabam virando obsessores aqui de alguém, né? Mas esses aqui acho que já está caminhando um pouquinho melhor. Mas também vai depender. Não estamos falando da outra já estão aprendendo alguma coisa. Então, tá. Vai depender do conhecimento e da evolução do espírito. É verdade. Entender melhor se ele souber o que aconteceu, se ele desencarnou, tudo que aconteceu com ele. Então, isso vai depender dele mesmo. Tudo do depende conhecimento, da vida espiritual, né? Tudo depende da gente, do conhecimento do espírito, né? E a evolução. Beleza. Vou passar a fichinha, então, para a Valquíria ler. Pode ser, Ivone? Acho que pode. Posso? Pode. Diferente do seu, Ivone. Ah, 308. Eu também acho. 308, não é? Isso. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se desses conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. É o que nós estamos na infância do espírito, né? Então, muita coisa a gente vai esquecer também, que nós estamos na infância do espírito ainda, né? Ainda não amadurecemos, né?
bem fácil acontecer isso com a gente, ficar perdido nas coisas de existência muito anteriores a essa que nós estamos vivendo agora. Acho daí, completa aí. Oi? Olha só, eu estou me lembrando, eles falam assim, realmente, né, essas lembranças, elas vão se descortinando devagar, como nós já falamos, né? Então, em um primeiro momento, ele está sempre muito ligado à sua última encarnação, né? É a última que ele foi levando mais as memórias, mais afetivo, mais as vivências. Mas eu estou me lembrando do livro que eu li, que foi o Getúlio em Dois Mundos, Getúlio Vargas, falava sobre Getúlio Vargas. Da última encarnação dele, quando ele desencarnou, foi muito assim, foi muito paulatinamente que foram permitindo que ele fosse tendo as lembranças deles. Porque, como falou lá atrás, se viesse de uma forma muito mais rápida, né, ia ser muito prejudicial para ele, a evolução seria muito prejudicial, né? Então, tinha vezes que ali eles chegavam, tinha uma sala enorme, um aparelho enorme, vamos dizer assim, um televisor enorme, e ali ia passando, né, os atos dele aqui na Terra, a vivência que ele teve, né? E, então, muitas vezes, aquilo para ele também era tão doloroso que, às vezes, ficava assim, uns dias, sem conseguir querer ver as lembranças. Tinha que se recuperar, ficar em prece, né? Para ir paulatinamente descortinando todos aqueles atos, toda aquela vivência. E, num dado momento, para ele poder ter entendimento de uma relação que ele teve com um amigo dele, que depois não era amigo, para ele entender o que aconteceu isso, foi preciso que os benfeitores fossem lá naquelas lembranças remotas, sabe? Aquelas anteriores, lá atrás, para que ele pudesse entender por que nessa encarnação ele tinha agido dessa forma, porque lá atrás, naquelas anteriores, ele também tinha feito coisas assim bem desagradáveis. Não é? Então, essas remotas, né, que está falando, que eu estou entendendo assim, elas são colocadas, né? A gente não vai ficar procurando, porque nada é a troco de nada, né? Então, quando há necessidade, houve, nesse caso, a necessidade dele entender a relação. Justamente. Por que o amigo fez tanta coisa? Não foi desfortunado às encarnações anteriores. Não é? Porque, na verdade, se a gente for ver, né, nós vemos assim num entrelaço muito, muito grande, né? Entrelaçado assim por várias encarnações, né? Então, entender, né? Foi lá nas remotas. Isso foi bem interessante. Foi lá atrás para ele entender por que estava acontecendo tudo isso. Porque lá atrás ele também fez muita coisa com este aqui era amigo. Sabe? Então é muito interessante isso, né? Nada fica, como ele falou que essa lembrança, com certeza, o ajudou a ele se recuperar moralmente, né? Porque entendeu o que aconteceu. Então, valeu a pena lembrar, porque ela ia acrescentar esse benefício a ele. Mas se fosse, né, que não tivesse muito, não acrescentasse nada, talvez passasse percebido, como outra deve ter passado, né? Exatamente. É tudo legal demais, né? Podia pedir o Elcio para dar umazinha aí para a gente? 309. Eu vou ler aqui. Como considera o espírito o corpo de quem vem de separar-se? Como veste imprestável que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação de causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada interessa. Essa pergunta, às vezes, ela parece meio chocante, né? Porque a gente analisa as coisas do nosso ponto de vista encarnado, né? Mas quando você vai ficando com uma certa idade, eu me lembro que uma pessoa de uma certa idade que eu conheci, que repetia muito essa frase, que aquele corpo já não tinha mais condição, né?
a pessoa já tinha 80 anos, o corpo não funcionava mais. Não tinha mais. Era praticamente loucura. Ela queria continuar com esse corpo. Ela mesmo falava isso. Por que eu vou querer um corpo desse tão ruim? É melhor que eu morra e arrume um corpo novo, melhor. E é a verdade. A gente, às vezes, não tem essa visão, porque a gente ainda tem um tempo de vida ainda considerável, vou falar, e então a gente não percebe. Mas quem já está com uma certa idade, a pessoa é claramente perceptível que aquele corpo para ela não tem mais interesse, né? Hoje eu fui vi uma senhora que devia ter os seus quase 90 anos. E ela, para andar, andava muito complicado. Aí tinha um menino de 11 anos que corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Ou seja, quando você bate o olho e vê a diferença do corpo do menino para aquela senhora, é lógico que ela não vai querer isso. Então, o espírito ele não se importa mais, né? Perdeu o corpo, morreu. Não, beleza, agora eu vou reencarnar daqui a alguns anos com um corpo novinho, foi igual do menino de 11 anos. É isso que a gente não tem essa noção, né? Engraçado, mesmo aquela pessoa de idade que ainda não tem muito aprofundado o conhecimento espírita de reencarnação, ela intuitivamente, você percebe isso. Basta você conversar com alguém mais velho que a pessoa mesmo fala: não, meu filho, eu já dei o que tinha que dar, meu tempo já passou. Por quê? Porque a pessoa começa a avaliar que as possibilidades dela já não tem mais. E aí você compara ela com uma outra pessoa, é claro, é bem evidente isso, que ela mesma já percebe a lógica, né, do processo. E quando você é espírito, então, que tem conhecimento de outras reencarnações futuras, aí que você não considera mesmo o corpo, né? Você já não tem mais aquele interesse. Porque, às vezes, o que nos trava como espíritos não é bem um corpo, não, né? Não é, quando a gente desencarna, não é o corpo que nos causa problema, mas é o nosso status, né? Que aquele corpo tinha, o status social, econômico, sei lá, intelectual, qualquer coisa que venha, a perda disso é muito maior para o espírito do que o corpo em si, né? O espírito, quando desencarna, e ele não vai ter mais 50 empregados, aquela adoração que as pessoas têm por ele, o poder econômico de comprar e conquistar tudo, isso causa mais impacto ao espírito do que o corpo em si. Ainda mais quando está numa certa idade, aí o corpo perde um pouco a importância. Então, eu acho que essa questão se resume a isso. Mas, Nelson, aí só pegando o que Valquíria estava falando, da importância mesmo da gente começar a cuidar disso agora, né? Agora que tem esse entendimento, a pessoa faz isso, até inclusive agradece, né? Agradece aquele corpo que lhe serviu de vestimenta, né? A gente fica velha para isso. A gente fica velha para isso, não é para outra causa, é para aprender isso. Mas não por aprendeu outro lado, nova, fica velha até aprender. Não, mas por outro lado, a pessoa que ainda não está com esse entendimento é uma situação muito dolorosa. Nós vimos não teve alguma coisa assim na Semana Espírita que falava sobre isso? Né? Sobre o corpo, de você ainda ficar muito agarrado quando você tem, né, muito ligado às coisas, como Valéria estava falando, muito ligado às coisas materiais, você não vai ter esse sentimento aí bacana que Elcio falou, você vai ter aquele sentimento de ainda ficar grudado ali, de não conseguir se desvencilhar, de ficar vendo, inclusive. Na verdade, é o seguinte, eu tenho uma experiência boa com as pessoas assim, de uma idade bem avançada. Quando eu falo bem avançada mesmo, né? 85 anos, 90. Você observa que essas pessoas, elas de fato, elas fazem uma análise lógica de tudo, né? É uma questão lógica. Ela vê que o corpo dela não tem mais condição. E ela ficar insistindo naquilo, né? Não tem mais sentido ela ficar insistindo e ficar... Não, eu quero o meu corpo, O corpo não tem mais sentido naquele corpo. Né? Ele foi um instrumento
que é que nem você um celular, né? Eu compro um celular de 10 anos atrás, por de hoje, não tem sentido você ficar com aquele celular. Está na hora de você trocar. E o corpo é uma coisa semelhante, né? O problema que acontece foi o que eu falei. Claro que em desencarnações muito cedo, né, o espírito ele não teve tempo para meditar nisso, né? A velhice ela traz esse tempo, ela traz essa possibilidade de você meditar que o corpo realmente não vale muita coisa, né? Porque é uma coisa que você está sentindo, está pesando para você ali. Ela que traz isso. Quando você é jovem, 40, 50, 20, 30 anos, você não para pensar nisso. Porque não faz sentido você estar com o corpo em cima, para que eu vou perder ele? Ele está ótimo, né? Está ótimo, está funcionando, está ótimo. Mas quando ele para de funcionar, você já percebe que não tem mais jeito. Então, quando você tem uma certa idade, uma idade mais jovem, por exemplo, você já não pensa nisso. Aí causa esses problemas. Mas o que eu vejo, eu acho que o maior problema do espírito, como eu falei, quando ele desencarna, claro que para alguns é o corpo, mas para a grande maioria não é o corpo, né? O corpo é o de menos. É o status que a pessoa tem, as possibilidades, riqueza, sei lá, né? Eu não falo só de dinheiro, mas falo de uma série de situações e que a pessoa não quer perder. E aí o espírito fica desesperado, né? Aí tem várias situações, né? Não é só a gente fica imaginando o cara rico, não. É o cara que é apegado ao carro, é apegado a isso, apegado àquilo, apegado a isso que lá. E aí, quando ele se apega demais a alguma coisa, quando ele perde aquilo, ele entra em desespero, né? E a idade, ela tem essa vantagem. Você vai vivendo 70, 80 anos, você vai se apegando menos a uma série de coisas. Por que você se apega menos? Porque você já perdeu, né? Já perdeu um monte de coisas, e aí você sabe o que eu quero perder, o que quer ganhar, e você vai se estabilizando num entendimento que a vida ela é passageira. E aí daqui a pouco aí a desencarnação é mais fácil. Ela vem muito mais fácil. O Elcio, só que gostaria de acrescentar mais uma coisa aí, nessa 309A, que é o seguinte, né? Ele pergunta aqui, que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Quase sempre a de indiferença, como uma coisa que não dá mais importância. Só que tem aí um detalhe, uma exceção, na situação do suicida. Por quê? Porque ele tem, todos nós encarnamos, né, digamos assim, com uma bateria, né, o fluido que nos anima, né, é como se fosse uma bateria. Então, você tem uma bateria para você viver 80 anos. Aí você, com 40 anos, você se suicida. O que acontece? Geralmente, né, esse corpo, né, esse espírito fica muito ligado ao corpo ainda. E, às vezes, ele fica ali acompanhando, né, o processo de decomposição daquele corpo, uma situação horrível, né? Vendo até memórias de suicídio, a gente vê isso, né? Então, a exceção ao que fala aqui, que aqui ele não entrou nesse detalhe, mas é essa questão do suicida, né? Que ele abrevia, pode ser tanto pelo suicídio direto, como do suicídio indireto, né? Então, ele fica ainda ligado àquele corpo, né, por um bom tempo, geralmente por aquele tempo que ele deveria, né, que ele tinha se planejado, né, no seu plano reencarnatório, está encarnado. Então, isso acontece. Então, é um detalhe aqui nessa presença do 9A aqui que a gente não pode esquecer. Não, é isso mesmo, Alexandre. Ainda tem outra coisa para quando a pessoa, porque quando a pessoa já está numa certa idade, que a idade ela ajuda, né? Porque você, que nem essa senhora que eu vi, que devia ter uns 90 anos, a carga dessa bateria que você falou dela já está no final. Então, a desencarnação é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você desencarnar. É facílimo. É diferente de eu ou você, a nossa desencarnação, ela não é que seja difícil, mas você está com a bateria ainda, né? Agora, aquele tipo de pessoa que já está, né, já a bateria
bem baixo com a carga, é facílimo. É uma desencarnação tranquila, sem muita complicação, e tem até uma lógica nisso, né? Até uma questão lógica. E engraçado é que quando a bateria começa a falhar, só fazer uma comparação, quando ela começa a falhar, é fácil você perceber quando ela falha. Por quê? O espírito ele começa a viver os dois mundos, né? Quando a bateria vai falhando, você começa a viver os dois mundos. Porque a bateria vai falhando e ela vai possibilitando que o espírito se desdobre um pouco mais, né? E se solte um pouco mais do corpo. Então, essa energia que prende o espírito ao corpo, ela vai diminuindo, o espírito vai se soltando. Aí o espírito vive os dois mundos. Aí é muito comum as pessoas que já estão com a bateria meio arriada já começam a falar: ih, eu conversei com meu pai ontem, eu conversei com minha mãe. Isso já é um indício de que a bateria já está acabando. Está acabando. Né? A bateria está acabando e aí você já não consegue mais segurar. Aí, quando ela acabar, a desencarnação, a gente não tem que ficar preocupado, não, que ela é super tranquila. Uma desencarnação tranquila, porque a bateria está fraca, você só vai lá e desliga os laços, tranquilo. Uma coisa assim, bem fácil, bem sem maiores dificuldades. Né? É uma coisa que a gente até percebe. Bom, a gente vai parar então por aqui nessa. Até 310 é mais uma? Ivone. Dá? Podemos? Vai mais uma? É até 310. Ela falou que é 309, que na verdade aqui para frente ela vai dar continuidade, né? Questão questão material mesmo, né? Dos ossos, né? Como é que a pessoa. Enfim. Então, a gente sabe, você pode ver o tempo aí, qual é o horário. Ivone se planejou até 309, né, inicialmente, é isso? Não, na verdade, eu acho que Valéria tinha colocado até 313. Não foi no grupo? Foi, Valéria? Foi, inicialmente foi. Foi, querida, porque eu achei que até 309 a gente ia dar mais um tempinho para 313, que a gente dá. Na última, nós completamos o estudo que era para ter sido feito em 3 dias. Então, nessa eu achei que ia sobrar tempo, né? Então, eu botei até o 313. Mas aí dá para ir? Dá para ir, vocês. Dá para ir, Alessandra? Veio o tempo aí, só um instantinho, Ivone. Olha, são 10 para as 9. Eu acho que não. Eu acho que não. A gente vai ter que parar. Vai ter que parar. E a gente não tem pressa, né? A gente quer assimilar, não ficar muita informação. Importante a gente estudar. É isso aí. É verdade. Aqui. Bom, a oração de hoje aqui, vamos ver quem é que pode nos brindar aí. Eu acho que a própria Ivone, né? Que já está bem conectada aí, né? Com a espiritualidade, né? Eu vou fazer a prece aqui, mas eu vou fazer do livro, tá? Porque foi o que eu li hoje de manhã e eu fiquei assim, gostei demais. Então, vou fazer a prece, que é do Lorival Lopes, tá? Então, encerro com a prece dele, tá? Tá, Ivone. Ele fala: ó Deus, não preciso de milagres para acreditar em ti, nem de um fantasioso sinal dos céus ou algo espetacular. Nas grandes tormentas, não vejo o teu castigo. Nas grandes dores, não encontro a causa em ti. Nas perdas, não te atribuo a culpa. Nos meus erros, não te pertence a deficiência. A luz do sol, a chuva, o ar puro, o meu corpo, a minha mente, já me bastam como fantásticos milagres que retratam o poder da tua presença. Mas há um milagre que me interessa e me preocupa, o do meu crescimento interior, e só eu posso fazê-lo. Tu me deste as condições suficientes para me converter de ignorante e obscuro em sábio e brilhante. Com arrojo,
Usarei convenientemente dos valores da inteligência e do amor e realizarei o milagre de uma transformação duradoura. Acalentado de firme esperança, vencerei barreiras, corrigirei falhas, superarei fraquezas e atingirei a plenitude de grandeza do meu espírito. Então, que Deus nos ajude. Obrigado aos amigos de luz, obrigado por esse momento, né, que possamos estar sempre conectados com o alto, sempre conectados com o ensinamento de Jesus, e que possamos, Pai, estar sempre ligados aos nossos objetivos, que é de crescimento. Obrigado por tudo, esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom o nosso estudo, gente. Muito Foi. bom. Ah, e hoje tem uma amiga minha que mora em Cuiabá, né, que ela está participando, a Mônica. Entrou Bem-vinda. Bem-vinda, Mônica. tá? Então, gente, olha, uma boa noite para todos. Boa sexta-feira. Até 6. Eu não vi você segunda-feira, aproveitar da Semana Boa noite aí, Espírita. pessoal. Boa noite. Maria. Boa noite. Boa noite. Não, vocês não. Boa noite. Beijo, Valquíria. São Boa Santinho. noite, gente. Boa Boa noite, noite, Maria. El, Beijo em todos. Ivone. Beijo Ivone, pra todos. querida, muito bem. Fiquem com Deus. Uma boa noite para nós. Gratidão a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Mônica, eu vou abrir uma outra para a gente conversar, tá? Essa eu vou fechar. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.